Olá a todos, Jonas Mendes aqui, passando então para mais uma aula. Nessa ocasião, vamos pensar um pouquinho sobre cultura, que é um assunto muito importante, que de alguma maneira pertence, por assim dizer, às vivências sociais, né? Nós somos seres culturais. Então, é importante entender como que, de alguma maneira, nós nos relacionamos com a cultura, como que a cultura participa do processo de formação de mentalidades, da nossa visão de mundo, para usar uma expressão do filósofo alemão Dilthey, para ver como que a cultura, ela de alguma maneira funciona no processo de formação de cosmovisão, de visão de mundo, né? Isso é muito claro quando a gente começa a olhar, por exemplo, antropólogos ou antropólogas como a Ruth Benedict, por exemplo, que dizia que a cultura é como se fosse as lentes dos óculos através do qual enxergamos todas as coisas. Então ela vai dizer que o homem é um fruto da cultura. Então, a forma como pensamos, enxergamos e nos relacionamos com o mundo de alguma maneira já é resultado da cultura na qual estamos inseridos. Por isso que é importante a gente tentar compreender e lançar luz sobre isso, porque quando entendemos a cultura, entendemos um pouco de nós mesmos. Quando compreendemos a cultura, compreendemos um pouco da nossa forma de enxergar as coisas. Então, por isso que é importante compreender um pouco da cultura, né? Então, compartilhando aqui. Vamos lá. O que é cultura? Essa é uma pergunta importante. O que é cultura? Bom, a questão sobre a cultura, de fato, a cultura começou a se tornar uma questão importante para as pessoas, geralmente a partir do século XVIII, a partir da metade do século XVIII, por ali em diante, quando começa a surgir, de fato, essa questão de cultura diversa. Né? Você tem a ideia de que existem culturas diferentes, distintas, e que o ser humano, dependendo da sua cultura, ele pensa de uma forma diferente. Então, geralmente, antigamente, se tinha aquela ideia de que o ser humano, como um ser racional, isso é uma herança, inclusive, do iluminismo, né? O ser humano, como um ser racional, todos pensam da mesma forma, do mesmo jeito, independentemente do lugar na qual estão inseridos, até porque a razão, né, que é uma faculdade a priori transcendental do ser humano, por assim dizer, usando a ideia de Kant, ela é universal. Todos compartilham essa mesma estrutura. Então, todos, independentemente do lugar no qual estão inseridos, vão conseguir pensar da mesma forma, agir do mesmo jeito, de alguma maneira. Só que o grande problema é que quando o romantismo surge com Hegel e alguns outros mais, eles começam a perceber que essa ideia de uma universalidade da razão, uma razão universal, imparcial, que não é afetada pelos condicionantes históricos, isso de fato parece que não era tão real, sabe? O romantismo ele começa a questionar essa hegemonia toda da razão, e começam a entender os seres humanos muito mais como um ser histórico, imergido na temporalidade, como um produto do seu tempo, de sua época. De maneira que a forma como o homem pensa e enxerga o mundo é muito mais resultado dos fatores que compõem a forma de ver as coisas do seu período, de sua época, do que de fato resultado de faculdades que não têm nada a ver com a experiência, com a história. Ou, por exemplo, a razão, né, uma razão que independe das construções históricas, sociais e culturais. Então você tem, por exemplo, inúmeros pensadores que começam a questionar isso aí. Ah, mas o ser humano então não é racional? É, mas ele não é só isso. A razão, ela também está atrelada a diversas outras coisas. A própria razão seria um fruto de sua época, por assim dizer. Seria um fruto de seu tempo. Então você tem Dilthey, por exemplo, que vai tentar questionar aquele desejo que existia, né, principalmente na sociologia nascente, de tentar fundar a sociologia baseada nas ciências exatas, como se nós pudéssemos estudar os seres humanos com objetividade, como Durkheim falava, ou Auguste Comte falava, com objetividade, neutralidade. O Dilthey vai dizer que isso é impossível. E ele vai dizer, olha, nós temos que distinguir as ciências da natureza das ciências do espírito. E o método e as regras que fundamentam as ciências da natureza não podem ser os mesmos que fundamentam as ciências do espírito, que são as ciências humanas. Porque as ciências da natureza, elas visam explicar, enquanto que as ciências humanas, as ciências do espírito, elas visam entender, compreender. Então surge aí, né, vai ser um pontapé para a sociologia compreensiva de Max Weber,
Então, com Dilthey, você já tem agora uma guinada, por assim dizer, para a historicidade. Dilthey, baseado em Srilaya Maha, que era um romântico, inclusive, filósofo, né? Ele vai mostrar como que é importante você entender o ser humano dentro dos aspectos condicionantes de sua época, ou seja, dentro dos aspectos culturais de seu tempo. Vendo que todo ser humano, a forma como ele pensa, como ele reage, como ele estrutura a realidade, como ele dá sentido às coisas, de alguma maneira é resultado de sua época, da visão de mundo do seu tempo. É o historicismo surgindo aí. Tá? Então a cultura ela começa a ser pensada a partir dessa época, começa a surgir então uma preocupação sobre cultura. O que é a cultura então de fato? Se o homem é um produto do seu tempo, se a cultura influencia a forma como o homem estrutura e dá sentido a tudo, o que é cultura? Edward Taylor, o antropólogo da escola evolucionista, ele apresenta uma resposta interessante. Ele diz que a cultura é todo um complexo, um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, que de alguma maneira, né, estruturam, por assim dizer, a realidade. Então a cultura vai englobar todos esses aspectos, envolvendo crenças, valores, conhecimentos, forma de pensar, sentir, enxergar e se relacionar com as coisas. Né? É muito interessante como que nós podemos ver tudo a partir dos condicionantes culturais de nossa época. Nós podemos distinguir a cultura, então, entre cultura material e cultura imaterial. Cultura material, então, são os bens materiais, como, por exemplo, crenças, artes, idioma, lendas, tá? Tudo isso, as tradições que, de alguma maneira, perpassam esse imaginário social, né, comum, você pode colocar dentro desse conjunto de cultura material, certo? Cultura material, então, são geralmente os elementos materiais, que são mais palpáveis, né, que compõem também a cultura, como utensílios, comida, ferramentas, objetos, máquinas, roupas, certo? E por aí vai. Tudo isso pertence, de alguma maneira, aos elementos materiais de uma cultura. Tá? E é muito importante, então, entender que a cultura, ela tanto parte de elementos concretos, palpáveis e visíveis, como, por exemplo, comidas, ferramentas, máquinas, roupas, tanto quanto também ela parte para elementos mais abstratos, que são os elementos imateriais, como crenças, artes, idiomas. E os dois estão entrelaçados, ok? Não significa que um está aqui e outro está lá. Não, estão entrelaçados. Por exemplo, a forma como nós nos vestimos está relacionado com as crenças que temos, por exemplo, a respeito do próprio corpo. Se você acha que você tem que cobrir mais o corpo, você acha que você não deve cobrir tanto o corpo, isso já é resultado de uma série de crenças, de visão de mundo que você tem, que você sustenta na época, certo? Então, tudo isso, tá, mostra como que há uma integração entre a cultura material e imaterial, o aspecto material e o aspecto imaterial da cultura, ok? Bom, outra coisa que é importante a gente destacar é que, quando falamos de cultura, também falamos, de alguma maneira, de natureza, como sendo questões distintas. Tá? Mas não significa, por exemplo, que não haja relação entre as duas coisas. Há, sim, mas não podemos confundir as duas coisas. O homem é tanto um ser da natureza quanto um ser da cultura, certo? E só há cultura porque há natureza. Então nós podemos enxergar aí, por exemplo, uma continuidade, por assim dizer, entre cultura e natureza e cultura, uma relação muito íntima entre as duas coisas, mas não podemos confundir as duas coisas. Né? Até deixei uma imagem aqui interessante, né, para mostrar, para tentar ilustrar um pouco disso, como que o homem é um ser da natureza. O homem, quando ele entende que ele não pertence à natureza, que ele não deve nada à natureza, que a natureza não faz parte daquilo que ele é de alguma maneira, então ele começa a enxergar a natureza como algo que lhe serve, como algo que ele pode utilizar para fazer o que quiser. E aí você tem essa característica utilitária da natureza, sabe? A natureza sendo comercializada. Leon Tolstói dizia, né, que há quem passe por uma floresta, um bosque, e não enxergue nada mais do que lenha para a fogueira. Ou seja, para ele, não há beleza naquilo. Ele não consegue enxergar, apreciar aquela visão. Por quê? Porque para ele ali só tem lenha para a fogueira. É meramente uma visão pragmática e utilitária do bosque, da floresta. Mas quando ele consegue enxergar a beleza daquilo, então ele percebe que esse sentimento estético que perpassa todos os seres humanos borbulha dentro dele. Ou
sentimento pela beleza, pela contemplação, certo? Então o homem é um ser da natureza, mas não é somente isso. Por quê? Porque o homem também é um ser da cultura. Então a cultura é uma maneira de o homem ir além da natureza, o homem transcender a própria natureza. Então o homem não está restrito àquilo que a natureza dá, o homem consegue transcender a própria natureza, certo? Através da cultura. Então você tem, por exemplo, esse mundo simbólico que é a cultura, em que o homem, de alguma maneira, estrutura a sua própria existência e que, de alguma maneira, vai até na contramão, às vezes, da própria cultura, da própria natureza, melhor dizendo. Então, o homem, por exemplo, ele consegue, através da cultura, construir, por exemplo, prédios, ele consegue construir aviões, ele consegue construir submarinos, e isso extrapola imensamente os limites da natureza. Por quê? Porque o homem, enquanto um ser da natureza, ele é limitado. É limitado porque ele não tem uma grande velocidade, ele não pode voar, ele não pode ficar muito tempo debaixo da água. O homem, como ser da natureza, ele é limitado em diversas formas, diversas maneiras. A sua visão é limitada, sua audição é limitada. Só que com o mundo da cultura, o homem consegue extrapolar isso e consegue romper com os limites que a natureza lhe impõe. Então, com um avião, por exemplo, ele consegue voar. Com a asa delta, ele consegue voar. Então, por exemplo, com paraquedas, ele consegue, por assim não dizer quebrar, mas consegue não ser tão afetado pelas leis, pela lei da gravidade. Com o submarino, ele consegue ficar muito tempo debaixo da água. Então, com um carro, uma moto, qualquer outra coisa, ele consegue atingir uma velocidade que nenhum outro animal atinge. Com, por exemplo, telescópio, qualquer outra coisa, ele consegue potencializar a sua visão, a sua audição. Então, o homem, como ser da cultura, ele consegue transpor todas as barreiras e limites que a natureza lhe impõe. Então, ele consegue avançar e ir além. Só que o problema é que a técnica, a tecnologia que proporciona para o homem avançar e romper com os limites da natureza também é a mesma tecnologia que pode destruir o homem e destruir a natureza. E é por isso que tem que ter limites e controle. Então, quando nós falamos sobre o homem utilizando-se de tecnologias para conseguir superar-se a si mesmo, superar os limites naturais e biológicos, nós estamos falando de transhumanismo de alguma maneira. O transhumanismo é isso, é a tecnologia aplicada à existência humana, tendo, por assim dizer, a finalidade que o homem transcenda as limitações de sua própria finitude, seu próprio sistema biológico. Então, o transhumanismo é o homem tendo, por assim dizer, essa capacidade de romper com os limites que a natureza lhe impõe através das tecnologias, certo? Então, é muito interessante, mas ao mesmo tempo perigoso. Por isso que a relação entre cultura e natureza ela deve ser pensada com cuidado. Então, podemos dizer que a cultura pode ser considerada, então, como um amplo conjunto de conceitos, símbolos e valores e atitudes que modelam a sociedade, certo? Então, a cultura, de alguma maneira, ela modela a sociedade. A forma como nós pensamos, enxergamos, estruturamos tudo, parte da cultura na qual pertencemos. Tá? Isso é uma questão muito clara. Então, você percebe, por exemplo, que existem culturas em que você tem ali diferentes 7 tipos de branco. Por quê? Porque existem, para eles isso existe, existem palavras que nomeiam todas essas cores. 7 tipos de branco. Para a gente, mais difícil, né? Por quê? Porque na nossa cultura a gente não tem palavras, nossa linguagem não define isso, não estrutura isso. Existem pessoas e lugares, por exemplo, como a Escócia, nas Ilhas Fiji, por exemplo, pensa, os homens usam saia, pertence à cultura daquela época. Então a cultura, ela ajuda a moldar a nossa visão, os nossos valores, os princípios. É todo um sistema simbólico que estrutura a nossa realidade, certo? É a resposta oferecida pelos grupos humanos ao desafio da existência. Então, como eu disse, a cultura ela vem para fazer com que o homem possa transcender os limites da natureza. Rousseau, ele dizia que o homem é um ser perfectível, é marcado pela perfectibilidade. Por quê? Porque o homem ele pode melhorar-se, por assim dizer. Ele pode sempre se aperfeiçoar. Essa é a palavra. Ele pode se aperfeiçoar através da cultura. A cultura proporciona para o homem esse ambiente em que ele consegue sempre aperfeiçoar-se a si mesmo. Diferentemente, por exemplo, de muitos outros animais.
uma aranha, depois de semanas, ela é aquilo que ela vai ser para o resto da vida. O homem não. Ele sempre pode estar melhorando, sempre pode estar crescendo, se aperfeiçoando. Diferentemente de outros animais. Por quê? Porque a natureza já impõe para eles certas barreiras e limites que geralmente são intransponíveis. O homem não. O homem consegue fazer de si, geralmente, aquilo que bem entende. Ele tem uma certa liberdade para conseguir sempre ir além daquilo que se espera, ou daquilo que se imagina dele. Giovanni Pico della Mirandola, em seu livro Dignidade do Homem, ele dizia algo interessante. Ele dizia que o ser humano é livre para fazer de si mesmo algo melhor ou pior. Então o ser humano é o único né, um ser, por assim dizer, sendo redundante, que consegue tanto ser melhor quanto pior. Por quê? Porque isso é a cultura que impõe a nós. Nós conseguimos, através da cultura, transcender e transpor os limites que a natureza nos impõe. Tá? Então, como eu disse, são reflexões interessantes, mas ao mesmo tempo também perigosas. Quando o homem se esquece de que também existe um elemento de natureza em si. Quando ele se esquece de fato que ele também é um ser da natureza, então isso acaba se tornando algo prejudicial para a própria existência humana. E aí catástrofes acontecem. Então, algumas reflexões sobre natureza e cultura, só para a gente refletir um pouco sobre isso e pensar, né, conscientemente sobre como que, de alguma maneira, nós podemos ver as tendências culturais que moldam a nossa época. Compreender as tendências filosóficas, antropológicas, que estão moldando o nosso tempo e que, de alguma maneira, contribuem para a nossa visão de mundo. Quando nós entendemos um pouco disso, então, acabamos entendendo um pouco mais de nós mesmos. Porque ninguém, nem o homem, está para além do seu tempo, por assim dizer. Todos devem muito, ou, para não dizer tudo, à época que pertencem. As correntes filosóficas, sociológicas e antropológicas que são vigentes em nossa época formam a nossa visão de mundo, a forma como estruturamos a própria realidade. Meus amigos, é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima aula.